Será que Deus usou a evolução para criar os diferentes tipos de seres vivos? A resposta da Bíblia: não. A Bíblia deixa bem claro que Deus criou o homem e diferentes espécies de animais e plantas. A nota diz: a Bíblia usa a palavra espécie num sentido mais amplo do que os cientistas. Às vezes, quando os cientistas dizem que uma espécie evoluiu a partir de outra, o que aconteceu foi apenas uma variação dentro da mesma espécie, de acordo com o sentido da palavra usada em Gênesis. Fim da nota. Também diz que todos os humanos são descendentes de Adão e Eva, nossos primeiros pais. O relato da Bíblia não apoia a ideia de que Deus usou a evolução para criar os diferentes tipos de seres vivos. Esse conceito é conhecido como evolucionismo teísta. Por outro lado, a Bíblia concorda com as observações científicas de que existem variações dentro de uma mesma espécie. A nota diz: esse conceito costuma ser chamado de microevolução. Fim da nota. Em que alguns acreditam? As pessoas que acreditam que Deus usou a evolução para criar vários tipos de vida têm muitas ideias diferentes para explicar como isso aconteceu. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o evolucionismo teísta defende a ideia de que a seleção natural é um dos mecanismos que Deus usa para regular a natureza. Além disso, os que defendem o evolucionismo teísta talvez acreditem nas seguintes ideias: todos os organismos vivos são descendentes de um ancestral comum. Uma espécie pode evoluir e se tornar outra espécie completamente diferente. Esse conceito costuma ser chamado de macroevolução. De alguma maneira, Deus está no controle desses processos. A Bíblia apoia a evolução? A ideia do evolucionismo teísta dá a entender que o relato da criação em Gênesis não é exato. Mas o próprio Jesus se referiu ao relato de Gênesis como um relato histórico confiável. A Bíblia diz que antes de Jesus vir à Terra, ele vivia no céu e ajudou Deus a criar todas as coisas. João 1:3. Então, a ideia de que Deus usou a evolução para criar diferentes formas de vida não está de acordo com a Bíblia. A capacidade de adaptação dos seres vivos prova que a evolução é um fato. A Bíblia não explica quanta variação pode acontecer dentro de uma espécie. A Bíblia também não nega o fato de que diferentes plantas e animais criados por Deus podem sofrer mudanças quando se reproduzem ou quando se adaptam ao ambiente em que vivem. Alguns chamam isso de evolução, mas essas adaptações não podem produzir uma nova espécie ou forma de vida.